E aí, aluno da mediação tecnológica, preparados para mais uma aula? Pois é, eu estou aqui preparadíssimo. Mas deixa eu falar aqui com vocês o seguinte. Estado de Rondônia, a nossa história. Quando nós estudamos a história de Rondônia, nós percebemos que... Vem cá comigo. O que nós percebemos aqui na história de Rondônia? Nós percebemos que o extrativismo é algo que ele está muito presente dentro da nossa sociedade. Certo? O extrativismo ele vai estar presente, ele vai... a seringa, a castanha, o caucho e outros produtos, desde as drogas do sertão, lá no período colonial, nós temos o processo de extrativismo forte aqui. Mas também temos um processo minerador que ele vai ser muito presente aqui nessa região que hoje nós chamamos de estado de Rondônia. Começa com o ouro do Vale do Guaporé, inclusive, que deu a construção do Forte Príncipe da Beira, ali para proteger as fronteiras do Brasil com a Espanha. E o que nós observamos é que ao longo desse processo de exploração mineradora, o conflito sempre foi presente, seja com a Espanha, seja com os povos indígenas que vão ser escravizados, seja com o povo negro que é trazido para a escravidão. Nós acabamos esse período da exploração do ouro do Vale do Guaporé, o Vale do Guaporé abandonado, depois nós passamos para a exploração da borracha. Aí a borracha acaba. Então começam novos processos de exploração aqui, nós temos o diamante sendo descoberto, mas nós temos aí a partir da década de 50, 60, 70 e até a década de 80, nós temos a cassiterita. A cassiterita que vai ser um mineral que descoberto aqui na nossa região e que vai ser importante para a economia brasileira. Aí o aluno pergunta, professor, o que é cassiterita? Por isso que vocês irão assistir a aula de hoje. Na tela para vocês, aula de número 20 aí, porque nós vamos falar, olha os assuntos que nós vamos falar aí. Nós vamos falar justamente sobre o ciclo da cassiterita, nós vamos falar sobre o garimpo aí da cassiterita, nós vamos falar da descoberta, a garimpagem manual, o garimpo Bom Futuro, o que pode ser feito com a cassiterita. Tudo isso serão assuntos da nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje nós temos as nossas habilidades, como sempre, né? Olha aí, ó. Cassiterita. A cassiterita é uma pedra de proteção da cassiterita, de onde ela é extraída. Aí é mais ou menos, aí seria a cassiterita escura, cassiterita preta. Para que serve essa cassiterita? Vamos entender o que é essa cassiterita. Professor, o que é a cassiterita? O que é o estânio? Esse metal tão... que vem da natureza e tão disputado internacionalmente. Para que ela é feita? Aonde ela é utilizada? Por que Rondônia se torna o maior produtor mundial desse estânio? Se tornou. Aqui no Brasil, hoje nós temos a disputa ainda entre Rondônia e o Amazonas, aí que nós vamos também ver na nossa aula. Mas vamos entender o que é essa cassiterita, como é que se deu essa descoberta no estado de Rondônia, como é que começa o processo de exploração e que momento termina esse processo de exploração manual. E hoje nós temos aí a exploração maquinária, inclusive eu e o professor Lorismar, nós fomos lá onde se explora a cassiterita, fomos lá no Garimpo Bom Futuro, fizemos uma filmagem, trouxemos aqui para vocês, que vocês irão assistir hoje. Na tela para vocês. Nós observamos aí, com a descoberta da cassiterita, aí, a cassiterita que é o minério de estânio, em 1952, pelo engenheiro Frederico Hopken, que enviou a amostra para o Rio de Janeiro, confirmando o alto teor. Então, esse engenheiro aqui, ele estava aqui, ele vai observar, opa, peraí, teve uma pedra aqui que descobriram aqui, será que ela tem valor agregado? Será que ela tem alto valor aqui? Vamos dar uma estudada. Aí ele vai enviar a amostra para o Rio de Janeiro. Aí lá no Rio de Janeiro vão dizer, meu Deus do céu, é alto valor essa cassiterita de Rondônia. Aqui, ó, as manchetes da época eu trago para vocês aqui, ó, como saiu na revista aí, ó. Daí até a revista Manchete. A Amazônia, a terra sofre com a riqueza do Bom Futuro.
os igarapés, aí falando das igarapés, da associação, da extração manual ainda, falava da extração manual aí. A cassiterita teve grande aceitação no mercado internacional. Começava a imprimir o desenvolvimento de alguns setores, dando uma nova dimensão econômica ao território federal. Eu quero lembrar vocês que nesse período nós ainda estávamos como território federal. Estávamos nessa transição entre território federal do Guaporé e território federal de Rondônia. Estávamos nesse processo de transição. Na década de 70, a região passa a receber um grande contingente populacional em consequência da exploração do minério. Sempre quando nós vamos ver a exploração de algum minério, que nós vamos chamar de fofoca, nós vamos ser um grande contingente, porque o ser humano, parece que ele tem isso instintivo dentro dele, da exploração mineral. Seja pela marcha faroeste norte-americana, seja dos emboabas que vieram para o Brasil no século XVIII, seja dos bandeirantes que adentraram no Vale do Guaporé, ou seja dessas pessoas que vão vir de todas as partes do Brasil, principalmente do Nordeste, em busca da cassiterita. Uma migração, uma leva de migração de pessoas. Meu Deus, descobriu cassiterita, vamos para lá, garimpar, garimpar, garimpar. Foi assim em Serra Pelada, quando descobriu o ouro de Serra Pelada, aquele multidão parecia um formigueiro de gente trabalhando em Serra Pelada. E aqui vieram esse povo. Qual é o sonho do minerador? O sonho do minerador é enriquecer. O sonho do minerador é achar, dar-lhe ali, e achar uma grande pepita de cassiterita que vale uma grande quantidade de reais, mas na época não era reais, mas vale uma grande quantidade de dinheiro e ele possa enriquecer. Esse é o sonho do minerador. É o sonho do cara que vai explorar o diamante, é o sonho do cara que vai explorar o ouro, é fazer esse enriquecimento rápido assim, de uma sorte, ele vai testar a sorte. Igual quem joga na Mega Sena, uma hora ele diz, eu vou acertar essa sorte, eu vou acertar esses números. Pois é, assim, esse minerador ele tem um sonho. Mas, na tela, o Brasil tinha necessidade do minério para atender a indústria e Rondônia surgiu como principal fonte produtora desse produto. O estanho proveniente da cassiterita mineral, abundante no Brasil, está associado à produção de chapa de aço e ligas metálicas, muito utilizada na fabricação de latas de alimentos e bebidas. Olha aí, ó, latas de alimentos e bebidas feitas de cassiterita. Antigamente, hoje, como é que funciona a lata de refrigerante hoje? A lata de refrigerante hoje ela é feita de alumínio, não é mais utilização da cassiterita, porque ela é alumínio e por dentro da lata de alumínio, vocês sabiam que tem um plástico que envolve para proteger, para que esse líquido que está dentro do refrigerante não tenha contato com a lata de alumínio e isso possa haver uma contaminação? É por isso que a gente não pode pegar produtos com latas amassadas, porque ele pode romper essa proteção que é feita. As latas de refrigerante, quando eram feitas de metal, de ferro, ela precisava por dentro ter um revestimento feito de estanho, tirado da cassiterita. Porque o estanho ele faz uma proteção, ele protege, ele não causa contaminação. Então ele serve de proteção hoje nas latas de conserva, de sardinha, nesses condimentos todos que vêm em lata, ainda tem um estanho lá por dentro fazendo a proteção. E essa proteção, que é um revestimento interno, serve para que esse alimento ele não seja contaminado com aquilo dali. Olha aí, o professor não sabia. Também o professor teve que estudar, pesquisar disso aí, para nós vermos como é utilizado. Quando eu fui no Garimpo Bom Futuro, eu fiquei encantado com isso daí. E vários produtos hoje na indústria, a solda, alguns produtos cirúrgicos, aí elas vão utilizar esse material, esse estanho. E isso é impressionante nós observarmos, que é uma espécie de proteção.
Na tela aí. No mesmo sendo explorada de forma rudimentar, a cassiterita respondia por 50% da produção do país. Gente, 50% do que era produzido em todo o país era aqui de Rondônia. Mesmo ela sendo aqui, ó, no início de forma manual, rudimentar. O grande centro produtor de Rondônia foi o Garimpo Bom Futuro, situado ali em Ariquemes. Em Ariquemes ali, Ariquemes, Alto Paraíso, pega a terra de Alto Paraíso ali, mas fica mais concentrada ali em Ariquemes, ali o Garimpo Bom Futuro. Naquele momento que vieram os garimpeiros, era ali Ariquemes o local. Não tinha ainda Alto Paraíso ali, a terra do Jerico, tem até uma corrida do Jerico lá. Aí nós vamos observar que na década de 50 vai ser descoberta os primeiros aluviões. O senhor Joaquim Rocha, em 55, ele descobre lá no Rio Machadinho. Em 1958 e 1970, a economia estava voltada para a produção da cassiterita de forma manual, na década de 50, 60 e 70 aí. A mineração localizava-se no Rio Machado, Machadinho, Jamari e Candeias. A cassiterita é um mineral de aluvião, aquele mineral que é depositado na margem dos rios dos igarapés. Infelizmente, a exploração da cassiterita ela causa um impacto ambiental. Venha cá comigo, aluno. Ambiental muito grande. E para ver como é que se dá essa questão da cassiterita, como ela é produzida, um minério tão importante para o Brasil, nós fomos lá, pedimos autorização para a empresa que é proprietária e fomos lá filmar para vocês verem como é o Garimpo Futuro. Roda aí, diretor, roda aí o professor Lorismar aí falando sobre a cassiterita lá no Garimpo Futuro. Em pleno ano de 1943, a economia do território federal do Guaporé girava em torno da extração da borracha. Boa parte dos seus habitantes do antigo território viviam direta ou indiretamente da folha de pagamento da estrada de ferro Madeira Mamoré. A cassiterita, ela foi descoberta no ano de 1955, nas terras do senhor Joaquim Rocha, um seringalista do Rio Machado. Em 1955, o engenheiro Frederico Hoppen enviou a amostra para o Rio de Janeiro, onde comprovou o seu teor e com grande aceitação no mercado internacional. Em 1956, o seringalista Joaquim Rocha iniciou a exploração em suas terras, seguido aí por outro seringalista, o senhor Moacir Mota. Os dois foram até 1959 os únicos a explorarem a cassiterita em Rondônia. A cassiterita é a matéria-prima para a produção do estânio. É relativamente rara na natureza e sendo usado crescentemente na indústria. Mesmo sendo explorada de forma rudimentar, a cassiterita respondia por mais de 50% da produção do país. O grande centro produtor de Rondônia foi o Garimpo do Bom Futuro, situado na região de Ariquemes. Aí vocês viram com o professor Lorismar como é que funciona o Garimpo Bom Futuro, como é que se dá esse processo de extração, o momento que ela é descoberta e tudo, nós trazemos aí para vocês aí esses momentos aí. E naquele momento o garimpo era de forma manual, era de forma rudimentar. Quais impactos que esse garimpo manual ele pode causar na natureza, pode causar ao meio ambiente? E como é que ele se dá esse garimpo manual? Vamos lá na tela para vocês. Olha aí, ó. O primeiro período do ciclo da cassiterita, nós temos um forte contingente de imigrantes vindo para cá, muita gente vindo para cá atrás da cassiterita, principalmente nordestinos, trabalho braçal de baixa remuneração, se ganhava muito não, mas era um trabalho manual ali. Fortaleceu o comércio local ali principalmente de Ariquemes, ele vai explodir com o comércio cassiterita, as pessoas procuravam muito
essa questão da mineração. Em 1962, a extração chega a 50% da produção nacional em 52. Então, nós temos aí esse primeiro período, esse primeiro ciclo da cassiterita, essa exploração manual aí. A descoberta do minério atraiu milhares de imigrantes, oriundos principalmente do Nordeste brasileiro, constituindo-se uma mão de obra numerosa para trabalhar na exploração. Olha aí o cara quebrando pedra aqui, a dificuldade que era, a marreta. Não era fácil não, para esse garimpeiro. Esse garimpeiro que trabalhava debaixo do sol, tentando proteger sua cabeça. O corpo era queimado pelo sol, as mãos calejadas. Mas ele estava em busca de um sonho. Um sonho. A natureza era apenas algo que estava na frente dele. Ele não tinha consciência ecológica para pensar na natureza. Ele tinha, neste momento, o pensamento voltado para o sonho dele, o sonho de enriquecimento. O trabalho que os mineradores tinham de retirar a cassiterita do solo era totalmente manual, de forma bem rudimentar. Aí um jornal da época, falando, a revista da época, né? Uma reportagem de Carlos Chagas aí, na revista, na época, trazendo aí a Amazônia, as pedrinhas pretas da fortuna. A nova riqueza do Brasil se chama cassiterita. Encontra-se no meio da selva amazônica e fora dali, só em lugares onde, em geral, costuma haver guerra, como Indochina, África e Malásia. Vendida a 16 cruzeiros o quilo, olha o preço dela na época. As pedrinhas pretas de cassiterita, até o começo deste ano, eram extraídas pelos garimpeiros. Agora, abriram-se clareiras na selva e máquinas cujo valor chega a $500 milhão retiram do solo as pedrinhas que bastariam para sustentar toda a produção mundial de estânio nos próximos 100 anos. Então fala aqui, ó, a mudança desse trabalho rudimentar para o trabalho maquinário aqui, esse texto que está aqui, traz para vocês, que eu acabei de ler para vocês aí, e essa matéria, como essa matéria da época fala. E olha aqui a clareira daquele início de Bom Futuro, e olha hoje como está, o professor Lorismar passou na filmagem para vocês. Os mineradores faiscavam, olha como se chama essa busca da cassiterita. Eles estão ali faiscando, eles faiscavam, em grupo ou isoladamente, acabaram sendo explorados por grupos que formavam uma verdadeira máfia da garimpagem. Aí a fotografia de alguns trabalhadores com camiseta do Garimpo Bom Futuro. Mas, olha, se você olhar esse detalhe, a camiseta do Garimpo Bom Futuro já fala de uma exploração maquinária, não uma exploração agora manual. Vocês acham que esses garimpeiros enriqueceram? Eles conseguiram a sua riqueza? Essa exploração que eles estão aqui, eles conseguiram sair daqui ricos, milionários? Não. Esses garimpeiros, eles vieram, eles começaram a fazer o trabalho manual, eles não eram donos da terra, então rapidamente se arranjou dono da terra. O garimpo, ele era feito o comércio ali na porta do garimpo mesmo. Então, virou uma grande máfia ali que controlava o preço da cassiterita, o valor que ela iria sair dali, quem produzia, e se alguém produzisse mais, ganhasse muito dinheiro, já ficava avisado, o número de assassinato ali do garimpo era terrível. Então, se controlava as pessoas para não fazer o contrabando da cassiterita, que era proibido. Tudo isso nós estamos aí diante de um cenário de produção dessa cassiterita. De como produzir essa cassiterita. Garimpo manual. É tipo dentro da... Vamos fazer um comparativo aí da cassiterita. Hoje a cassiterita ela vale um pouco mais de R$80 o quilo dela pura. O estânio já vale um pouco mais. Nós vamos ver no final da aula lá que eu trouxe para vocês os valores atualizados. Hoje, até um dia desse, o quilo do cobre valia quase o preço da cassiterita.
O bronze, quase o preço da cassiterita. É por isso que o pessoal estava roubando cobre, bronze aí, aquele negócio de água, estavam roubando para vender. É uma forma de garimpagem dentro da área urbana. Aí eles querem saber se eles vão prejudicar, deixar alguém sem energia. Não tem essa preocupação. Deixar alguém sem água, não tem essa preocupação. Assim mesmo como o garimpeiro está ali de forma manual, ele não tem uma preocupação com a natureza. Se ele está fazendo um buraco, uma lagoa no meio da selva, que irá virar um grande lago que não dá para utilizar essa água porque ela está contaminada, ele não tem essa consciência, mas ele quer explorar esse rio, ele quer fazer a exploração. É aí que nós vamos ver essa exploração da cassiterita, esse garimpeiro que vem para cá fazer essa exploração. Na tela aí para vocês. Os mineradores eram submetidos a duras condições de vida e remuneração extremamente baixa. O minério garimpado era vendido na boca do garimpo, para o grupo de garimpeiros que tinham controle da região. Então tinha uns garimpeiros ali que controlavam a região. Olha, eu estou controlando aqui a região, eu sou a lei, eu sou a polícia aqui da região e vocês só podem vender para mim. Era uma máfia, gente, que se fazia ali. Então, nesses cartéis, eles definiam, olha, todo mundo vai comprar o ouro por esse valor, ninguém vai comprar acima desse valor não. E todo mundo tinha que comprar o ouro com o valor que eles estipulavam. Era uma verdadeira máfia. Aí, em 1969, foi criado o Departamento Nacional de Produção Mineral. Departamento Nacional de Produção Mineral, chamado DNPM. Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, aí é criado aí neste momento. A criação da província estanífera de Rondônia, Acre, que também tinha cassiterita, Amazonas, que também tinha muita cassiterita, e Mato Grosso. Então percebam que você não era só Rondônia que produzia cassiterita, mas só a cassiterita de Rondônia ela vai representar 50% da produção nacional. Aí é onde nós vamos deparar em 1968, devido a essa questão também da cassiterita, a abertura da BR-029, que depois vai se tornar a BR-364, tão conhecida por nós aqui de Rondônia. Eu acredito que não tenha nenhuma pessoa que se deslocou dentro do estado de Rondônia que não tenha passado ou atravessado essa BR, a BR-364 aí, que atravessa. E era nesse período que se estava extraindo cassiterita daqui. A portaria ministerial 195/70 proibia essa garimpagem manual. Olha, não vamos mais fazer garimpagem manual. Em 1970 foi o caos. E aí a desativação da garimpagem manual ocorreu em 31 de março de 1971. Imaginem vocês, garimpeiros vindo de toda parte do Brasil, de uma hora para outra, que já estava aqui na década de 50, na década de 60, e quando chega no início da década de 70, eles recebem uma notícia. Foi feita a portaria ministerial 195 de 1970, do governo militar do Brasil, que estava no poder. O governo militar brasileiro proibia a garimpagem manual. Pessoal, estava havendo aí uma transferência da garimpagem manual para a garimpagem industrial, para as indústrias poderem explorar cassiterita. Acaba o sonho do garimpeiro. Aquele sonho do Eldorado acaba neste momento. 31 de março de 1971. A FAB, a Força Aérea Brasileira, com seus aviões, ela aporta em Ariquemes. Qual era o objetivo da FAB? Retirar esses garimpeiros e devolver esses garimpeiros para a sua terra. Foram devolvidos para suas terras. Chegaram lá, com a mão na frente e outra atrás. O sonho do retirante não tinha se concretizado. Ele não tinha ficado rico. Não tinha voltado para sua terra rica. Mas ele voltava novamente para a miséria do solo onde ele tinha fugido.
Restava para esse garimpeiro agora buscar novos sonhos, porque a garimpagem aqui virou uma garimpagem mecanizada. Aqui uma foto de satélite do que é o garimpo Bom Futuro. Isso anteriormente era uma floresta. E agora, essa foto de satélite aqui, mostrando. E olha que essa foto de satélite é antiga, se tiver agora mais atual, vai mostrar uma devastação maior. Mas era isso aqui, ó, o garimpo. Montanhas que se formavam eram derrubadas, lamas. Aqui, como é mais planície, não tem o desastre que aconteceu em Brumadinho, aconteceu lá na Vale do Rio Doce, com o Rio Doce. Não tem tanto aquele perigo não, porque aqui é mais ou menos isso, os sedimentos que são depositados nessas lagoas aí. Essas lamas que são tiradas, são exploradas. Na tela para vocês. Segundo período do ciclo da casterita, a portaria 195/70 causou sérios problemas. O comércio local faliu, porque não tinha mais os garimpeiros para comprar no comércio local. O desemprego das pessoas que não quiseram voltar para sua terra assolou aqui. Muitos quiseram ficar aqui, resistindo aqui na região. Então, tinham vergonha de voltar para sua terra. Final da década de 70, Rondônia passou a ser o maior produtor de casterita. Final da década de 70, agora com a casterita mecanizada, Rondônia representava 67,43% da exportação nacional de casterita. Rondônia estava aí entre os maiores produtores mundiais e era o maior produtor nacional de casterita. Quem são os grupos econômicos, professor, que foi passado para explorar a casterita? Alguns grupos econômicos são muito conhecidos por nós até hoje, até por causa de desastres ambientais. Mas nós temos aí grupos econômicos tradicionais, como Brumadinho. Vocês estão lembrados aqui de Brumadinho, desse grupo aqui? É, Brumadinho. Brumadinho, Brascan, muito conhecido nacionalmente. Paranapanema. Paranapanema que vai estar explorando aqui, vai estar explorando lá no Amazonas. A BEST aqui. São os grupos econômicos para qual o governo federal passou o controle da exploração da casterita. Aí, em 1983, Rondônia perde a colocação de maior produtor de casterita. Sabe quem é que vai passar Rondônia na produção de casterita? Um município do Amazonas chamado Presidente Figueiredo, lá num garimpo chamado Pitinga. Lá em Pitinga, em Presidente Figueiredo. O garimpo do Pitinga, lá em Presidente Figueiredo, vai se tornar o maior produtor nacional de estânio, de casterita. Nós estamos aí em 83. Aí, em 1987, é descoberto o garimpo Bom Futuro. O garimpo Bom Futuro vai, bombar ali, e já é controle manual. Rondônia volta a ser o maior produtor na década de 80 aí. Só que depois vai perdendo e tudo. Hoje, quem ainda é o maior produtor de casterita do Brasil é o Amazonas, lá em Presidente Figueiredo. Em 1990, o governo brasileiro ele cria a Embesa, Empresa Brasileira de Estânio. Empresa Brasileira de Estânio. Aluno, vocês estão percebendo aí como é que se dá esse processo da produção da casterita? Como é que nós estamos aí, de que forma esse garimpeiro ele chega nessa produção, como é que ele chega nesse contexto da casterita aí na nossa região? Pois é, assim vai funcionar o garimpo. O garimpo que até a década de 70 ele vai ser de forma manual, desde quando ele vai ser descoberto, ali na década de 50, a década de 60 ele vai fervilhar aqui a fofoca, vão vir pessoas de... Vira um grande formigueiro humano os garimpos de casterita aqui. Aí nós tivemos a abertura das linhas. A abertura das linhas,
O INCRA começou no processo de colonização aqui, começou a abrir as linhas. Aí, em 1987, quando ele estava ali, abrindo a linha ali dentro daquela região de Ariquemes, eles vão descobrir um novo garimpo de cassiterita. É descoberto o garimpo do Bom Futuro. A empresa, então, ela vem e ela começa a explorar a cassiterita ali no garimpo Bom Futuro, e Rondônia volta a ser o maior produtor de cassiterita daquele período. Só que o Amazonas não para a produção de cassiterita. E o Amazonas hoje é o maior produtor de cassiterita, com novas descobertas de jazidas ali. E a floresta vai para o chão, a montanha vai para o chão. As margens dos rios são destruídas. É a cassiterita de aluvião. Na tela para vocês, porque agora nós iremos ver o que é e o que pode ser feito com a cassiterita. O que pode ser? Olha aqui, ó. Solda é utilizada muito aqui, ó. Essas soldas aqui de cassiterita, que a gente pensa que é alumínio ali. A computação, ela utiliza muito isso, sabia? A computação, a cassiterita. Ali, aquelas soldas de computador ali. Aquelas soldas de computador ali, tudo é cassiterita ali que é utilizado. Nós temos ali, ó, esse material industrial aí para a indústria, a cassiterita e revestimento, e fora a lata que a gente já falou, que ela faz o revestimento na lata. Então, ela é um mineral muito disputado mundialmente. Então, essa cassiterita, vem cá comigo, é cassiterita que é explorada. Vem cá comigo, aluno. Então, ela é utilizada muito dentro desse processo industrial e é um minério importantíssimo. A cassiterita, o nióbio, o ouro, diamante e outros minerais que são explorados dentro da sociedade, eles são importantes até hoje. Vocês sabiam que tem empresas hoje explorando o ouro de mina, aquele ouro que é cavado nas minas de ouro que vai lá dentro, não é aquele ouro de aluvião. Então, o mineral que está debaixo da terra, ele é muito explorado. Nós pisamos. Será que nesse solo que nós pisamos, lá no fundo, bem lá no fundo, não tem um mineral valioso? Só que enquanto ele estiver lá no fundo, ele não é valioso. Porque o que dá valor às coisas é o contato com o ser humano. Nós que damos valor às coisas. Enquanto elas estão ali perdidas, elas não têm valor nenhum. Valor dentro do nosso olhar, dentro da nossa visão. Na tela para vocês. Os derivados da cassiterita. A cassiterita é derivada do granito. Inclui columbita, columbita tatálica, itricolumbita, ilmenurutilo, ilmenita, óxido de ferro, que é a magnetita, zircão, afnífero e wolframita. São os minérios aí derivados do granito, aí da cassiterita, os derivados da cassiterita, só para vocês terem uma ideia aí dos minérios que são utilizados. Esse zircão aqui é muito utilizado na produção de chapas e tudo. Qual o metal obtido da cassiterita? A cassiterita é um... Agora vamos lá para a química. Vamos estudar um pouco de química aqui na nossa aula de história. A cassiterita é um dióxido natural, principalmente minério de estânio, SnO2. Aí o minério de estânio. De cor cinza, preta, no caso da nossa que era muito preta, vermelha, marrom, branca e amarela. Ocorrendo de forma de cristais tetragonais. O nome provém do grego cassíteros, que é estânio, pelo latim cassitero e francês cassiterite. Então, isso aí é a derivação de onde vem, de como é a cassiterita.
O estânio é um metal fornecido principalmente da casterita. O estânio, então nós temos aqui o estânio. A indústria ela utiliza o estânio. De onde ela tira o estânio? Da cassiterita. Isso que eu quero que vocês observem. A casterita por si só, ela não produz, ela é um metal, mas ela não é consumida de forma direta. Mas é a casterita que vai ser levada a altas temperaturas e vai se transformar no estânio. Ele é útil na fabricação de latas de conservas, na obtenção do bronze. Sabe aquele bronze que é muito utilizado? Antigamente tinha torneira de bronze, escultura de bronze, sino de bronze. Pois é, a casterita, que vira o estânio, ele também é utilizado nessa mistura para dar o bronze. Por isso que é tão caro o bronze. Aquele material que tem lá em frente que a companhia de água utiliza para não contaminar, era feito de bronze, justamente para não trazer contaminação na água. É usado na esculturas e nos sinos, também em refrigeradores, condicionadores de ar, radiadores e soldas, por exemplo. Solda de computador. É utilizado muito esse estânio. Então, é onde ele é utilizado. E qual o valor? Aí eu trago para vocês um valor atualizado deste mês, agora de setembro. O site, quem quiser consultar, só é no site da Cefim. E no site da Cefim, de acordo com a Cefim, em setembro de 2022, o quilo da casterita pura, tá? É cotado a $15,93, o que equivale a R$81. R$81,13. É o quilo da casterita. Agora, quando ela se transforma em estânio, aí o estânio, que já é uma outra matéria-prima, ele é mais caro, custa $24, ou seja, R$124,81 o quilo. O quilo da casterita. Aqui. É só o quilo. É por isso, queridos alunos, é por isso que nós temos aí esses garimpeiros buscando aí, ó. Eu tenho 1 quilo de casterita, que deve ser um pouquinho assim. Ele vale esse valor. Eu quero 10 quilos, vai dar R$1.180. Eu quero 100 quilos. É o sonho. O sonho do garimpeiro é sair com um caminhão de casterita daqui. Era esse o sonho dele. Só que agora ela é feita de forma manual, é feito por uma empresa que explora esse estânio. Mas existe um porém. Toda mineração, ela causa um impacto. É aí que nós temos que fazer a relação. Eu tive muito conversando com o dono dessa empresa. Qual é a relação que eles fazem para rever esse impacto que eles fazem no meio ambiente. Aí ele estava falando sobre reflorestamento, sobre recuperação da área degradada, porque não é fácil. O garimpo, ele causa um impacto na natureza. Ele causa um impacto social. Garimpeiros que são trazidos com o sonho de ficar enriquecidos são abandonados. Assim causou com o ouro, que depois nós vamos ter a febre do ouro da década de 80, que vai ser mais para cá, para o Rio Madeira, aqui para Porto Velho. O ouro que vai ser extraído. Hoje nós temos a garimpagem no Rio Madeira muito presente. Nós temos centenas de balsas e dragas de garimpo aqui no Rio Madeira explorando o ouro. Mas isso causa um conflito em terras indígenas, causa um conflito com o caboclo e causa uma degradação ambiental. Então, por isso que nós temos que falar em sustentabilidade. Daqui a pouquinho eu volto com a revisão e com a atividade.